Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós temos a mega doação dentro da interassistenciologia, que é o ato, processo ou efeito de doar alguma coisa, um bem ou conjunto de bens, em favorecimento de alguém ou instituição, com fins exclusivamente evolutivos ou libertários das consciências. A mega doação do esforço pessoal máximo continuado às obras libertárias das consciências. A doação do autoconhecimento, a doação de sangue, a doação de órgãos, a magnanimidade pessoal, a grande assistencialidade social, a mega etologia, a presença catalítica, a instituição conscienciocêntrica. Nós damos uma série de elogias e falamos na taxologia de 10 categorias de mega doações no universo da CCCI. E no fim nós falamos, os atos das mega doações já apontam hoje as diretrizes do futuro da mega fraternidade da humanidade no olo pensene da harmoniologia dos cidadãos lúcidos do Estado mundial. O ato de mega doação já foi praticado ou é vivenciado por você? De qual categoria? De modo que hoje é um assunto simples, mas extremamente importante para as PROEX de todo mundo. Agora, falando em doação, nós precisamos de doar umas palmadas para a Cris, que hoje é aniversário dela. Essas palmadas foram em castelhano, tá certo? Agora, eu queria dizer para vocês que eu estou com vontade de colocar, se vocês estiverem de acordo, lá na placa do tertuliário, colocar a palavra tertuliário, e embaixo colocar assim, primeiro debatódromo conscienciológico deste planeta. Só para chatear. O que vocês acham? Alguém está contra, pode falar. Eu quero ver os votos contra. Debatódromo. A Laura é um. Quem mais? O Ieda, você está de acordo? Não? Quem mais? Também? Hein? Levanta a mão quem está de acordo. Pois é. Quem está de acordo? Levanta a mão. Quem é que está de acordo em colocar a palavra acanhódromo, é isso? Agora, é melhor do que sambódromo, não é? É melhor do que o automóvel, que é o autódromo. Agora, eu tenho lá uns dados sobre dromos, que eu estou colecionando faz anos. Tem um monte de artigos sobre o assunto. Vou publicar aí. Isso vai ser um verbete. Os dromos. Estúdio local. Não, essa aí não. Agora, olha para mim depois lá. Se tem na internet. Às vezes tem outra palavra melhor do que debatório. O dromo está relacionado à corrida também, né? Não, ele está relacionado a um local que faz alguma coisa. Mas que eu sei... Qualquer coisa. E o sambódromo? Sambódromo, a pessoa dança. Lá nós debatemos. Até porque eles têm aquela questão, né, de andar e tudo, desfile e tal. Mas tem nada a ver. O dromo quer dizer o local onde se faz alguma coisa. Hipódromo, é corrida de... Então, corrida, autódromo, corrida... Canódromo, é de cachorro. Na verdade é caninódromo. Entende? Mas é que tem a... E essa questão, se o dromo não estaria associado a essa questão de corrida, alguma coisa assim. Agora, o certo seria era sinódromo. Está errado esse troço que eles colocaram. Não, local de corrida, não é? Qual que é a sinologia? Isso está errado. Olha lá. Hein? Sei, mas e local? E serve de... Aqui. Não adianta vocês falarem, porque faz 15 anos que eu estou colecionando material, eu jogo no nariz de vocês, liquido com isso.
Eu tenho os artigos de tudo quanto é lado, anos. Eu tenho uma pasta. Sabe aquelas 160 Não, mas qual pastas? é a definição de Uma dromo? delas é dromos. Peraí, Dromos. Não, eu sei, Que é mas o é nome. que Dromes, Drome é eu o sabia sufixo. era isso, que estaria relacionado à questão de local de corrida. então, viu? Seja do que for. Olha lá. Viu? Então a definição, Valdo, não é de local. Mas é a corrida do debate. Ah, De vez em quando você não tem que fazer você correr de lá? Não é nada disso. E o sandbódromo? Sandbódromo tem duas coisas. Um, que eu acho que botaram errado mesmo. E o outro foi que a questão do que tem o desfile. Então, na verdade, as escolas estariam, né? Você tem todo aquele Sim, caminho. mas o debate é a mesma coisa. Sim, mas o melhor não é isso, não. O melhor é a minha pasta. Faz 15 anos eu estou colecionando artigos sobre dromos. mas Valdo, a definição é Você local de sabe corrida. aquelas 160 pastas? Essa é um dos meus segredos. E outra coisa, eu tenho artigos sobre isso tudo. Todos eles eu tenho artigos. Agora, o debatório ainda não tem, não. Preciso de ver. A gente escreve. Mas tem fumódromo, gente, mas é o local onde se fuma, não é? Aqui, local onde o camelódromo, alguém corre lá? A hora que a polícia chega, Não, e no debatório, na hora que a gente aperta, você cai fora. Hein? Não, mas ela mas o caso é que eu tenho uma pasta. Não, mas é que a gente está fazendo Estava na hora debate. de alguém lá embaixo pegar essa A gente pasta. está debatendo pra liquidar já com o nome, vocês. está debatendo. Vamos pegar a pasta lá, eu passo Eu acho a pasta. bom, acho que tem que... Sabe essa pasta grossa? Faz 15 anos que eu estou colecionando. Lá tem os artigos todos. Walter, eu acho... Tanto que lá no Cosmograma não tem Debate. esses dromos que eu tenho lá. Os meus são grandes. Não, o nome fica legal, eu acho. Só estava questionando isso, da questão do dromo se... Não, é pra gente fazer correr aquela pessoa que fala besteira. Por exemplo, né, hoje a gente já podia mandar a opção embora aí. Cai fora. Olha o olho da rua. Olha o olho da rua. Mas, gente, tudo é doação, né? A gente não pode ser negativo. No caso aqui, tem que ser positivo e doar. O que a gente quer é doar ideias pela TARES, tá certo? Então, o debate aí, no caso, ele tem que ser produtivo. Ele é útil. Então, hoje, nós já começamos o debate através do debatódromo. Já criou uma polêmica. Isso é muito bom. Mas se vocês virem a minha pasta, todo mundo vai calar a boca. Fato. Não está fato, ninguém pode falar nada. O quê? Pode, não dá. Agora, por exemplo, podia ser polemódromo, mas não é bom. Debate é que é o correto. Entendeu? O Valdo, devatário. O que é isso? Não dá para Não, substituir? debatário não. Aí seria debatório, Debatório. mas não é debatório. Também pode ser, é auditório. Mas olha, eu tenho um monte de nome para isso já. Olha, Esse aí que eu achei que é o que pega Não, a mais. palavra- E eu estava certo. Já criou problema. Não, Gente, a palavra uma palavra debate tá que já ótima. criou problema por ela. Por exemplo, tem umas que são assim. Por exemplo, a palavra curta. Ela é curta, isso tem um nome dentro do processo da filologia. A palavra curta, ela é curta. Então, ela é auto-explicitante. Está entendendo? O debatódromo, ele é auto-explicitante. Já criou um debate, logo de cara é o máximo. Não deve mudar. Vocês estão entendendo, não? A palavra curta, ou curto, ela é curta. Entendeu como é que é? O que quer dizer? Isso é processo da filologia. Agora, quando você cria alguma coisa que a própria palavra se explicita, é o máximo. Ela é auto-explicitativa. Entendeu? Ela é auto-explicativa. Ela se expõe. Outra coisa, ela é o próprio striptease. Entendeu? Isso aí é o máximo.
Se a gente pudesse, era o caso de arranjar 100 palavras desse jeito, não é muito difícil. Tá certo? Muito difícil. Agora, eu vou criar mais problema com isso. Vai ter um verbete que eu vou trazer aqui, que é o da subconsciencialidade. Eu fiz, de propósito, me deu trabalho, mas eu fiz do jeito que eu fiz com aquele negócio, que uma vez me implicaram aí, com o negócio dos gerúndios, que eu fiz aquele negócio. Agora eu fiz um desse, que é o seguinte, eu fiz uma numerologia baseado no sub. Agora, o que se passa? São 7 itens, cada um com 3 subs. Esse é o desafio o povo a fazer. Era a coisa mais difícil que tem de você fazer com um jogo de palavras. Então ele tem 21 subs. Agora, você tem que olhar o seguinte, você tem que ver lá e falar assim, não, vamos ver se é coerente. Vamos ver se está de acordo. Vamos ver. Todos os 21 tem que estar entrosado. Agora, são 7 vezes 3, 21. Para fazer numerologia de sub. Agora, ó, vocês já viram, né? Quanta coisa eu não estudei. Agora, o que eu fiz? Eu peguei todo o meu material, pus o Find e fui procurar o que eu já tinha falado sobre o assunto. Descobri. Mas demorei. Só umas 3 horas. Mas fiz. Agora, é um capricho conformático. Da conformática, né? Conforme. Outra coisa, isso tem vários nomes que eles usam dentro da literatura, o problema da forma. Mas aí, no caso, são aliterações gerais. Essa aí. Tudo é literação. Agora, o povo vai ver e vai assim, esse cara é doido. Eles vão implicar. É de propósito, vai ser bom porque é a subconsciencialidade. Eu estou mostrando que a pessoa que combater aquilo, ela está com subconsciencialidade. Você entendeu ou não? Mas é que é o conjunto. Não, aí eu preciso de ver lá. Está no computador, não está nem impresso, nem nada. Está na subconsciencialidade. Mas você juntou tudo com sub. Por exemplo, o sub de alguma coisa. Agora, são 7 com 3 sub cada frase, cada sentença. Então, por exemplo, subconsciencialidade. Vamos inventar uma aqui na hora para você ter uma ideia. Por exemplo, subentendimento, mas o meu lá seria subcognição. Você entendeu? De alguma coisa, vamos dizer assim, da subcognição, da subentendimento ou qualquer coisa, isso é subcerebral. Isso. Por isso que é de então você são tem 3. Agora são 7 vezes 3. São 3, por isso que é tudo sobre sub a mesma coisa. E tudo sobre o mesmo assunto. Você está entendendo? Isso é pior do que acróstico da poesia. Fazer um acróstico é muito mais fácil fazer uma coisa dessa. Agora, eu estou colocando porque tem uns caprichos desses que eu coloco, que é o negócio do trocadilismo. Isso aí é importante dentro do processo. E outra coisa, dentro do problema de técnica, de ciência, a gente tem que mostrar a forma. E essa forma aí é o jeito. Agora, eu vou explicitar uma hora essas técnicas que eu uso, que isso é uma das técnicas de forma que eu uso. Por exemplo, o negócio de sublinhar com itálico, algumas coisas dessas, assim. Eu tenho várias. Eu preciso agora de anotar, porque eu não sei quantas técnicas são que eu estou usando, são muitas. Entende? Agora, gente, está aqui uma pergunta. O dízimo chega a ser uma mega doação no sentido de ajuda e assistência que poderia estar fazendo? Ou tal prática foi corrompida, distorcida pelos religiosos? Ou pelo menos a intenção do autor bíblico era boa? Primeira coisa, a intenção, tudo indica que era positiva do dízimo. Agora, hoje o dízimo está fazendo a indústria da religião, é a chamada indústria da fé. Ela é baseada no dízimo. É uma das grandes coisas erradas que tem na nossa soci patológica, que é o dízimo. E outra coisa, ele quando acontece hoje, que ele aparece melhor, ele é dentro do assistencialismo. Ele não é da assistenciologia. Então, isso é muito diferente das coisas que tem aí. A doutora Ruth Cardoso, o nome que eu chamo dela é doutora, eu chamo ela de dona, mas não é. A dona era doutora.
Uma das mulheres mais inteligentes que o Brasil já produziu. A propósito, mais inteligente que o marido dela. Mas não vão falar nada não. Faz de conta que ninguém está ouvindo. Agora, o que se passa? Ela, uma vez, estava com o marido e viu um trabalho que o governo estava fazendo. Aí ele ficou todo entusiasmado, começou a exaustar e falou assim, ó, não estou vendo nada demais, isso é puro assistencialismo. Aí o maridinho ficou calado, nunca mais tocou no assunto. Ela via as coisas bem longe e fez um trabalho de assistência que era tipo assistenciologia. Já não era mais assistencialismo. O que esse governo faz é assistencialismo. Outra coisa, estão fazendo um negócio, um aumento de 8% no PAC em ano de eleição, daqui 3 meses tem eleição, e eles estão fazendo. Isso é antiético, é contra a Constituição, é contra o processo da jurisprudência eleitoreira, ou, no caso, eleitoral. Né? Então, vocês veem. Agora, a dona Ruth Cardoso, essa que dessomou agora recente, uma das grandes mulheres que o Brasil já teve. De tudo quanto é primeira-dama que eu já vi por aí, essa está entre as primeiras. É ela, Jaqueline Kennedy, mas essa aqui foi mais cabeça. Ela era doutora no assunto, das coisas que ela fazia, discreta, discretíssima, a mulher era fora de série. Agora, eu estou falando porque é justamente o negócio de assistencialismo que ela combateu. A Igreja Católica tem outras pessoas, inclusive tem umas senhoras aí que trabalham nisso, que é tudo assistencialismo. Vamos entender bem isso. Então, o dízimo, hoje, ele está prostituído. Segundo pesquisas no Google, descobri que o sufixo dromo vem do grego e significa corrida. Nós já falamos. Podem conferir pesquisando o sufixo dromo. Agora, ó, eu posso trazer minha pasta com os artigos todos de 15 anos para vocês verem. As palavras, essa pessoa que fez isso, as palavras mudam, os prefixos mudam, os afixos mudam, os sufixos mudam. Tudo isso é o povo que manda. O que manda são as pesquisas com aquilo que o povo faz. Acabou. Um monte de então nós podemos fazer. Agora, eu estou cansado de saber que a palavra boa para isso em latim é ário, que é o outro sufixo. Mas é que debatório, como eu falei aqui, já começou a fazer o debate só com a palavra, isso é o máximo. Tem um monte de palavras. O que eu preciso é tirar vocês da pasmaceira. Inclusive você aí, ó, tertuliano. Quem vê a etimologia, Valdo, vê que a origem das palavras mudam de sentido, ela tem um sentido original, ela vai se transfigura em outro. É isso então, aí. tem um monte disso. É o caso agora, do dromo. Eu quero também apresentar aqui meu agradecimento ao Vini, que está sempre escrevendo, que ele mexe muito com computação. Acho que ele é dos tais que vive dentro do computador. Então, o que se passa? Eu quero agradecer aquela observação que você fez, que nós já tínhamos feito, o original, eu já conferi, mas agradeço muito, a gente já tinha feito a correção, que é o processo do ante e do anti. O ante que é contra e o ante que é o anterior. Isso tudo nós já fizemos, porque eu tenho vários antes. Ele viu um que chegou para ele, ainda estava errado. Porque isso é erro de digitação. Mas a gente agradece, fora de série. Ele está sempre de olho aí. Esse é meu amigo de muitos anos. Ele esteve aqui, num monte de curso. Agora, gente, mega doação. O que vocês têm para me dar aqui hoje, matéria de ideia? Eu venho todo dia aqui para recolher as ideias de vocês, que vocês estão sempre oferecendo. Isso é muito importante. Eu sou um pedinte ideativo. Na fatologia, primeira linha, e segunda, essa mega doação do esforço pessoal máximo, Você podia estender isso, por favor? As obras libertárias das consciências. Por exemplo, o que é que você está fazendo de mais importante na sua vida em matéria de doação? Uma pessoa que não faz doação nenhuma, vocês acham que ela está defasada, ela é antiquada, ela está errada, ela está, vamos dizer, deslocada, ela está extemporânea, ela está antievolutiva? Eu acho isso tudo que eu falei. Entende? Porque sem doação, como é que vai ser? Agora, a mega doação é outra coisa, essa que nós estamos falando hoje, ela é maior. Então, qual que é a mega doação no tempo e no espaço, no valor e na natureza daquilo que você doa? Essa aqui, vamos pensar bem.
Mas essa... Doar dinheiro, às vezes, é a última coisa que tem valor. Agora, doar, por exemplo, perdão, compreensão, intercompreensão, e continuar no follow-up, ajudando aquela pessoa que você perdoou, sem nenhuma, vamos dizer, recalcitrância, eu acho que é uma mega doação maior. Principalmente como autodoação. Primeiro a autodoação, depois que é a heterodoação. Está certo? Lógico. Preciso te colocar o micrófono, senão eles te batem aí. O negócio aqui é bravo. Existe uma turma que está de olho. Eu queria que tu fizesse um comentário sobre a mega doação do Serenão e na questão de ele viver no anonimato e trabalhando com essa mega doação. Essa que é a melhor mega doação que tem, aquela que não aparece, que ninguém sabe, não é isso? Isso aqui é o melhor. Ele está dando um exemplo silencioso, sigiloso, quietinho. Tá certo? Quietinho. Quer dizer, isso não é fácil. Mas é a base de todo mundo. Agora, o problema somos nós pensarmos, o que a gente doa? Então, uma boa pergunta que você pode fazer é o seguinte: eu, atualmente, 2001, e já estamos terminando esse semestre, o que é que eu faço de doação? Tem alguma coisa minha que eu já possa significar e caracterizar ou definir como mega doação? Mega doação libertária, evolutiva, cosmoética, interativa com o cosmos, dentro do fluxo cósmico. Então vamos entender. Pode falar. Nessa linha, mas sobre assistência. Qual a melhor postura quando você percebe que a outra pessoa que está falando com você, ela está sendo influenciada por um assediador, por exemplo? Então você sabe que quem está falando ali não é a pessoa, mas como você faz, o que a gente faz assim, para ajudar, ou qual a melhor postura? Primeira coisa, você tem que ver o nível da pessoa e onde abordá-la. Qual é o ponto sério que você tem que fazer o acesso? Entende? Agora, o que se passa? Primeira coisa, pense positivo a favor da pessoa. Coloque-se na posição dela. Você vai saber o que ela desejaria receber. Às vezes, aquilo que ela está desejando receber não é aquilo que você deseja dar. Mas você fica no meio. Você dá a metade daquilo que ela quer e já dá a metade daquilo que você quer. Num segundo tempo, você termina os outros 50%. Isso é uma das técnicas de doação que a gente faz. Entende? Tem gente que, às vezes, você, até um certo nível, parece que você está de acordo com aquele erro dela. Tá. Não é só pro forma. Isso é para fazer o rapport. O rapport, às vezes, é necessário. Você fingir, ser ator, ser atriz. Você lembra? Tá. A minha mãe me chamando, ó, você se veste aí e vai lá naquela vida que você teve, porque ele vai te conhecer assim. E chega lá e chama. Ele é o conde, fulano de tal. É Visconde. Chega lá e fala, é o Visconde fulano. Aí eu chego com a minha cara toda da época e falo, como é que vai você? Aí ele me conheceu. Não foi preciso falar nada. Agora, o cara estava parado há séculos dentro daquilo. Agora, a gente tudo aparamentado, tudo direitinho, de acordo. Então, você veja, às vezes é necessário fazer isso. Aí, é igual a simulação. Entende? Aí, quando a pessoa está lúcida, já passou o processo, aí a fala abertamente. Não, quando, né? Assim, não é bem assim. Não. Quando o processo caminhou e ela admitiu aquilo ainda não passou, ainda não. Tá. Dá falta ainda. Você está no meio do caminho. Tá. Aí você vê uma oportunidade para acrescentar os 50% faltantes daquilo que você achava. Você entendeu a lógica? Isso tem uma lógica terrível. Essa é uma das técnicas de assistência que a gente faz, das mais sérias, principalmente em matéria de mudança da psicossomaticidade pela mental somaticidade. Então, você pegar aquele emocionalismo carregado, recalcitrante de muito tempo que a pessoa tem e trazer o discernimento mental somático para esclarecer o processo. Isso é que às vezes é difícil, né, chegar nisso. Agora, tudo é um processo de doação. Agora, gente, em homenagem a você, eu não estou falando que eu vou pôr o debatório lá, não. Eu vou trazer depois a pasta para todo mundo ver.
Se vocês quiserem, a gente põe debatório, ou qualquer coisa nesse sentido. Entendeu? O debatório é mais técnico. Agora, o debatório é mais prático. Não há dúvida. Posso fazer a pergunta? Fala. Na página 77, na exemplologia, o senhor coloca como a TENEPS uma mega doação mediana e a doação da Mega GESCOM como uma doação máxima. O senhor pode explicar isso aí? Sim. Eu só te pergunto, qual que é a mega doação? A obra-prima da pessoa. Qual é a sua obra-prima que você pretende fazer? Obra-prima é uma coisa única. Agora, a TENEPS é um trabalho prolongado, que você está começando nessa vida e vai seguir pelas próximas vidas suas. TENEPS nunca mais ninguém vai fugir disso. Isso é para o resto dos seus dias aqui, enquanto você não vira serenona. Então, a obra-prima é uma mega doação para essa vida. Ah, sim. Entendi. Por isso que a gente chama Mega GESCOM, Mega Gestação Consciencial. Tem lógica isso, não tem? Você que é da Apex, eu que é um membro da Apex, é um dos caras que às vezes vai lá na Apex, que eu fiquei sabendo. Então... Professor, Sim. ali na politicologia da página 76, Sim. tem socialismo cosmoético. Não é isso? Sim. Eu já vi o senhor falando várias vezes sobre a questão do socialismo, que o senhor é um Sim. socialista, cosmoético e tal. É. Agora, quais são os limites? O senhor poderia fazer uma panorâmica do que é o socialismo cosmoético especificamente? Por exemplo, é o comunismo teático, cosmoético. Entende? É uma coisa que você é comum com todo mundo. Acabar com as classes, que é o processo do comunismo. Agora, o que se passa? De uma maneira cosmoética, sem pressão em ninguém, sem censura de ninguém. Então, todo mundo tem que fazer uma aclamação pública. Aonde eles começaram a fazer isso, em certos, vamos dizer, certos rincões, parece que na Suíça eles conseguiram fazer alguma coisa nesse sentido. Em algumas áreas lá, por exemplo, o tipo de eleição regional, já tem um certo socialismo cosmoético assim. Alguém já estudou isso lá? Pois é. Tem uma democracia direta. Pois é. Eles conseguiram... Agora, isso é a mega democracia que nós sonhamos, mas que hoje ainda é. Nunca foi, nunca existiu. Teve, assim, vestígios, alguns rompantes, alguma coisa, por exemplo, inclusive na Grécia, né? Claro. Em certos pontos. Agora, o que nós estamos tentando fazer aqui na Cognópolis, que é a cosmoética da Cognópolis, é justamente o início disso, para dar um exemplo da história, né? Mas isso é viável, é execuível, é factível. Agora, por que que é? Porque tem consciências extrafísicas que tem uma opção de comunex que são assim. Tudo que tem lá nós podemos repetir aqui, por que não? É um processo de tempo, é um problema de ter mais autodiscernimento, que é o que eu estava chamando a consciencialidade. Não é, no caso, não é a subconsciencialidade, aí é a hiperconsciencialidade. Mas o que você acha, Luciano? Tem lógica isso? Não, eu acho extremamente factível. Agora, por exemplo, nós estamos falando de doação. Existe um homem que todo mundo aplaude demais, etc. tal, que fez, não, é do Brasil que eu estou falando, sobre educação. Paulo Freire. Eu sou de acordo com a opção de coisa dele, já falei aqui, mas sou de acordo também com a opção de coisa que está errada com ele. Ele fazia aquilo em parte para fazer ainda uma dogmática violenta de marxismo lá no fundo. É verdade ou não é? Então, veja, isso aí não tem democracia ainda não. Dentro, então, do processo dessa, vamos dizer, socialismo cosmoético, precisa de entrar em todas as áreas. Tem que começar primeiro pela reeducação. Eu chamo isso de reeducaciologia. O caminho é esse. Outra coisa, dentro da área do direito, o nome já tem um nome também, paradireitologia, e por aí vai. Dentro da área, por exemplo, do processo político geral, é a paradiplomacia. Certo. Você está entendendo? Certo. Esse é o caminho. Agora, primeira coisa, há umas regressões que você sabe, esse negócio da espiral assim, ó, da evolução, às vezes dá involução, né? A pessoa vai descendo, né?
Olha o que está acontecendo agora, atualmente, na União Europeia. Eles estão com xenofobia violenta. E outra coisa, primeiro escravizaram um monte de imigrante. Agora estão contra os imigrantes que chegaram num ponto que não estão precisando mais, mandem embora. Você está entendendo? Isso é da natureza humana. É meu caso no espiritismo. Enquanto eu dava as tetas, tudo bem. Eu caí fora, esse cara é obsidiado. Então, o senhor estava dizendo esses dias na tertúlia que, digamos assim, o regime político mais afeito à Cognópolis, à CCCI, seria a conscienciocracia. E a conscienciocracia, uma sinonímia, poderia ser, então, o socialismo cosmoético, é isso? É isso. Tá. E a hierarquia evolutiva nisso, Valdo? Paradireitocracia, outro nome também. Se você quiser, tem um monte desses nomes. Eu já andei escrevendo sobre isso. Assistenciocracia seria outra sinonímia? Seria ou é mais avançado? Mas aí seria assistenciocracia. Tá. A inter é muito importante, porque todo mundo acha, não, eu sou assistente. Raramente a pessoa se coloca na posição que ninguém é assistente puro. Sem ser assistido. Ele é sempre assistido na hora que ele é assistente. Agora veja, esses conceitos todos têm que ser renovados. Isso aqui é a reeducação. Por isso que é que eu faço aquele processo de reformular os mínimos, os sentidos, os significados, as acepções das palavras. Eu já trouxe aí um verbete sobre isso. Você está entendendo? Pois é. Você já viu esse verbete? Qual que é o nome? Resgate de expressão. Já vi. Uhum. Dá uma olhadela nele, você vai ver. O conceito já está lá intimamente. Tem uma opção de coisas, gente. Nós estamos ainda na entrelinha. A hora que vocês conectarem as coisas, e eu pouco a pouco vou fazer a conexão disso, vai ficar mais claro. Agora sim, em relação a Cognópolis, o que o senhor percebe que a gente poderia estar implantando mais ainda hoje para que a gente consiga essa conscienciocracia? Que a PEC já está começando a fazer o levantamento, o AVA está fazendo levantamento, a própria consciência terapia tem feito levantamento, que é o processo do entrosamento até o ponto do respeito aos direitos do outro. Então, a hora que entra os conflitos de interesse, eles ainda existem muito aqui dentro. Conflitos de interesse entre as ICs, ainda tem. Por isso que foi feito desde o início a Unicim, entendeu? Que é para melhorar esse processo, porque isso ainda existe. É só ver aí com a turma do Ciajuc, você já tem uma série de precedentes que não pode ser esquecido. Qualquer coisa conversa com a Cris ali, que ela te dá um banho de loja sobre o assunto. Tá bom. Isso ainda existe. A coisa ainda existe. Outra coisa, vão aparecer outras ICs, tá certo? Quer apostar comigo que nós vamos ter conflito de interesse? É lógico. Isso é da natureza humana, ainda vai demorar muito. Agora, com o tempo, nós vamos ter livros sobre essas coisas. Muita gente está escrevendo um monte de livro aí. Esses livros técnicos também vão começar a aparecer dentro desses níveis avançados de pesquisa, como nós estamos falando aqui. Esse aqui é um nível avançado de pesquisa, se a gente for pensar o nível que é. Então, veja, é uma cosmoética prática. Agora, eu chamo isso de cosmoética pessoal, quer dizer, a autocosmoética prática. Então, como é que fica? Tem que ser primeiro a auto, para depois ir na coletiva e no grupo. Agora, vocês vão ver também com o tempo por que é que eu uso tanto afixo, prefixo e sufixo, porque fica mais fácil para a pessoa entender. Para a gente cortar caminho, porque senão a forma embaraça a compreensão nossa. A doação de sangue tipo aféresis tem algum efeito secundário no doador devido ao uso de anticoagulante? Olha, tudo que a gente dá de energia tem efeito sobre a outra pessoa. Agora, tudo que mexe com o processo de sangue tem efeito com a energia direta da pessoa. Por quê? O sangue, ele é um dos componentes que estruturam a ectoplasmia. A ectoplasmia é a parte de maior materialização orgânica do problema da energia consciencial. É onde ela entra mais. Então, o sangue é uma das coisas mais importantes que tem. Esse é o motivo que eu fiz uma série de bancos. Banco de órgão, banco disso, banco daquilo, etc. Tal. Que nós ainda não trouxemos todos aí não. Preciso trazer isso tudo. A gente renunciar a algumas coisas na vida em benefício dos pais, por exemplo, pode ser considerado doação? É doação
que você é mais um nome, é retribuição, ou compensação, ou pagamento, ou o que é que tem mais nesse sentido? Reparação. O que mais? Tem outros nomes aí, mas pode falar, que a gente vai passar aí. Então, a doação estaria lá no último ponto. A primeira seria, vamos dizer, pagamento da dívida. Então, seria um reajuste. Acerto. Não, mas o melhor que eu acho mesmo é a pessoa que está devendo a dívida. Está devendo uma dívida, um débito. Quitação de dívida, por exemplo, seria melhor do que doação. O que você acha? O Hernandes, que é doutor nesses assuntos. Hernandes, o que você acha? Ele gosta do pedágio, tá vendo? Hoje a gente falou muito autódromo aqui, tá certo? É um processo de corrida, tá certo? Dando prosseguimento aqui na pergunta da Rose, questão de observação do assédio, e quando isso ocorre com a própria pessoa? Aí você finalizou, sair do psicossomática e entrar no discernimento mental somático. Sim. Você tem uma, além de o tanto se a que você já dá... própria pessoa ainda não está capacitada para fazer doação nenhuma, né? Certo. Por quê? Ela ainda está com aqueles... É um polinômio que eu uso, né? Ela tem autoassédio, falta autocrítica, ela é autodesorganizada e ela é qualquer coisa de auto que você queira pôr. O último eu deixo para vocês, que é o autocorrupção. Aí, tá vendo como é que a turma é doutora no assunto? Porque isso aí é muito comum. Isso é um polinômio de autos. Aí, isso aí é outra literação, o prefixo auto. Aí só depois desses 4 é que começaria a chegar no discernimento mental somático. Vamos dizer, começaria a entender alguma coisa para acessar o autodiscernimento, né? Sem isso aí não adianta. Mas agora, para chegar no autodiscernimento ainda tem uma opção de coisa. Primeiro, processo vivência. energético? Não, vivência. Depois, isso você está falando. O processo energético é o parapsiquismo. Então vem, autoparapsiquismo, autovivência. A autovivência, no caso, Marta, significa teática. Entende? Porque nós estamos falando aqui em teoria. Agora, a vivência que importa. Agora, a vivência é 99% do interesse. 1% só é que é a teoria. Então, o processo da vivência aí, no caso, às vezes, é o mais difícil. É onde a pessoa se atola. Ela fica estagnada. Ela custa sair daquele atoleiro. Essa vivência seria um domínio energético através da assistência? E outra coisa, como é que eu falo quando uma pessoa domina alguma coisa? Como é que ela faz? E que mais? Sem fazer careta. Entendeu? Gente, essas coisas mais lógicas do que isso não tem. Tudo baseado em fatos. Vocês não devem ir, se vocês estão ouvindo esses conceitos a primeira vez, não admitam. Lembre-se do princípio da descrença. Agora, vão se virar para ver se derruba isso, que está difícil. Tudo é baseado em fatos. Tá certo? No caso da mega doação, a parapedagogia, a docência, a TARES, a didática, esse processo do curso do curso, tudo é importante. Tudo é doação. Tudo é. Já é a TARES. Mas agora, a TARES, existe algumas questões cretinas, críticas, difíceis. Até que ponto que a pessoa está fazendo aquilo? Existe aquela pessoa que o homem vem e começa a trabalhar conosco. Por quê? Ele tem uma paixão pela moça. A moça está bem entrosada. Então, ele está fazendo aquilo para recompor com a menina. Mas não quer dizer nada. Amanhã dá uma briga, uma coisa qualquer, ele... Isso tudo aconteceu. Depois vem me xingar, a culpa é minha. Entende? É para não perder. Eu vi que não tem nenhuma referência aqui de pedagogia e de didática no texto mega doação. Nós temos uma opção de outras coisas nesse sentido, né? Aí o processo é da repreendência. Isso aqui tudo pode aumentar, mas é que eu tenho outros verbetes. Eu estou poupando determinadas ideias para distribuir. Eu estou só na metade de 2.000 verbetes, né? Eu estou com 1.015 hoje. Mas dá para dizer que essa doação tudo aí da sala de aula... Mas olha, se você for olhar ali, ó, aonde é que não entra a doação?
Não, olha dentro da medicina, vocês dois aí que são médicos. Olha lá dentro da medicina, a paramedicina que está ali. Ó, começa lá, lá embaixo, lá, o processo da parabiologia, depois paracicatrização, paracirurgia, paraclínica. Gente, o médico, hoje muita gente considera que das profissões liberais mais sérias que tem por aí, a medicina é uma das que mais exige processo de doação. Querendo ou não. O médico, raramente, se ele clinicou 30 anos, ele sempre fez alguma assistência. Pode ser o cara mais carne de pescoço. Ele fez. Que tem uma hora de pronto-socorro, uma coisa que às vezes não tem ninguém, é só ele. É o meu caso lá no hospital, no hotel lá de São Paulo. Na hora que a menina dá aquele grita e pega 16 meninas. E não tinha ninguém. Era um domingo. E eles estavam preparando para o Esquindô, para fazer o show à noite. E veio o Medina atrás de mim. Ó, me disseram que o senhor é o médico que tem aqui. Então nós estamos aí, fazendo, vamos lá ver. Aí cheguei lá, a menina estava com fecaloma. E outra coisa, o negócio doendo, ela ficou meio perturbada. Você sabe que se intoxica, quando intoxica, mexe com o processo do copostanol, coposterol, aquilo vem, mexe no fígado, aquilo vai para a cabeça, a menina ficou histérica. Agora, uma beleza de moça. E outra coisa, estava escondida da família com outro nome. O nome de guerra eu sei, não vou falar o nome, porque senão o povo vai saber. Agora, era Esquindô. Eu nunca pude esquecer aquilo. Vivendo e aprendendo, eu falei. É tanto que eu fiquei amigo do Medina. Estou falando do Medina, o pai, por causa disso. Entende? Então, veja. Querendo ou não, você faz assistência. Não tem jeito, tem hora. Outra coisa. Eu, dentista, estou dentro de uma jardineira. Agora, ainda não tinha completado meu curso de odontologia. Eu completei o curso, você sabe, em 1953, por aí, 54. Agora, isso foi mais ou menos no meu segundo ano do curso. Foi mais ou menos em 1953. Eu estava indo de Uberaba para Monte Carmelo, nas férias, para passar uns dias com a minha família, e a jardineira. A jardineira era daqueles ônibus do interior, que tinha porco em cima, leitão, galinha, aquele barulho todo preso, aquele negócio todo, mala, aquele barulho danado. Um calor que era uma loucura, porque o negócio era tarde, porque aquilo demorava. O negócio lá era 100 e tantos quilômetros, mas você sabe, na jardineira antiga, aquelas estradas, demorava horas, quase o dia inteiro para você chegar lá. Agora, nós estamos lá no meio daquele negócio, um calor danado, todo mundo meio mole, né? Depois de muitas horas lá dentro, todo mundo... Aquele silêncio, o cara dirigindo a jardineira, ela cheinha de gente e tal. Quando a moça dá aquele grito, mas uma loucura lá dentro, e a mãe, junto, na mesma hora que estava junto, na cadeira junto dela dentro, olha para ela e a moça está com a boca aberta enorme. Então, deslocou. Ela estava falando baixinho lá com o negócio, mas começou a rir. Mas estava tapando o negócio. Na hora que ela fez muita força, deslocou a mandíbula, aquilo dá uma dor danada. Dá uma caricatura na moça. A moça bonita da fazenda ficou com aquele bocão, aquela... Aí, e agora? Eu falei assim, não tem nada não, gente. Eu estou estudando odontologia, eu sei o que é isso. Peguei um lenço, enfiei no meu dedo, porque senão corta o dedo da gente. Né? Enfiei o dedo todo, cheguei lá e fiz a redução. Né? Só apertar a mandíbula. É para baixo e para dentro. Aquilo vem... Aí eu falei assim, agora, ó, não ri até acabar a viagem. Fique quietinha e não fale. Aí eu falei assim, ó, agora só me diga, tá tudo bem? Aí a... Agora veja, eu era rapaz, falei assim, tá vendo? Odontologia. Eu era estudante quando aconteceu esse negócio da redução da mandíbula da dona, porque o nome técnico é esse aí. Agora, essas coisas acontecem nas melhores famílias, você tem uma ideia. Então, veja, estou mostrando uma de medicina e outra de odontologia que aconteceu comigo. Mas tem um monte desse. Isso é assistência ou não é? Você já pensou, se eu deixasse com aquele povo, lá não tinha mais dentista nem médico nenhum lá dentro. Aquela moça ia ficar com aquela boca aberta ainda horas para chegar em algum lugar. Eles teriam, a primeira coisa, teria que ver
se parava em alguma daquelas pequenos distritos que havia para ver se tinha alguém que entendia. Aquela viagem ia chegar a Monte Carmelo só possivelmente à noite, não sabe que hora. Então, por exemplo, com aquele negócio, não, num minuto a gente resolveu tudo. Aí todo mundo olhou para mim e falou, quem é um ser dentista? Eu era um rapazinho. Não, a gente estuda, né? Eu estou trabalhando e tal. Eu já era lá, já trabalhava há muitos anos em odontologia por causa do processo da policlínica. Então, vamos entender como é que é isso. Eu estou mostrando a minha área, como você é obrigado a fazer assistência, mesmo que seja no tapa. É a força, são as circunstâncias. É o que a Carla, como é que chama? Contingenciamento. Aqui na taxologia, no número 8, tem mega doação das aulas diárias do curso de longo curso. Só para lembrar que a didática está aqui. Né? Tá, Aulas. A mega doação das aulas diárias do curso, ou das tertúlias conscienciológicas na Cognópolis. Eu estou pondo aqui vários tipos, é bom vocês lerem lá para ver. Tem o copyright aqui, ó, a mega doação dos direitos autorais ou patrimônios intelectuais dos livros pessoais para fins interassistenciais. Tem um monte de ais aqui, para a pessoa gritar, ai, ai. É isso? Fala. Valdo, que antes eu queria completar em cima, quando você falou do socialismo cosmoético. Primeiro, tem as bases delas principais, que é você falou da Cognópolis, mas tem também do Estado Mundial. Eu queria saber quais são essas principais bases e em que estágio está a Cognópolis em relação a isso. O estágio nosso é zero à esquerda praticamente. A gente está começando a dar o primeiro passo. Então você pode colocar 0,00001, que a gente está começando a ter ideia disso, que a maioria aqui ainda não tem. Na hora, por exemplo, que tem conflito de interesse entre elementos das ICs, mostra que o colégio invisível ainda não está funcionando 100%, o processo da cosmoética ainda está longe, e o Estado Mundial ainda não foi pensado. Essas pessoas ainda não têm ideia disso. Então vocês vejam, o ideal seria que eu fizesse essa enciclopédia e depois a gente começasse a debater a enciclopédia o tempo todo. Pega um tema e vamos debater com a enciclopédia na mão. Não, veja aí, no capítulo tal, ou no verbete tal, ou na página tal, no tomo tal, no volume tal. Isso é que nós ainda precisamos chegar nisso. Mais uma vez... Então, tudo isso aqui precisa de ser desmembrado com exaustividade, para a gente ter uma ideia. Que uma vez você falou, por aí em curso, sei lá, que quando chega, por exemplo, na fase lá do evoluciólogo e serenão, eles entre si já convivem em alto nível de democracia. Já há muito tempo. Não, pensa bem a gente aqui. Você falou até de Vocês estão trabalhando já há vários anos dentro desse clima, ou seja, dentro do holopensene da consciência. A hora que vocês dessomarem e se encontrar, você já pensou o livro que não vai ficar isso? Possivelmente a maioria aqui nunca teve isso. Intermissão nenhuma antes. O que vocês acham? Mas então é exagerado? Tem uma lógica danada. A pergunta em cima disso é se existe uma... para se atingir isso, qual o mínimo dentro da escala evolutiva para... O mínimo é todo mundo ter concordância, é o processo da utopia, né? Nós temos que lembrar que isso tudo aí é utopia ainda. Mas o caminho é esse. Nós todos temos que ser visionários atualmente. Quer dizer, estão pensando de uma maneira, o outro nome que eles gostam de usar para isso é o idealista, é o super idealista. Nós temos que ser visionários, super idealistas. Muitas das moças têm que ser polianas. É o jeito para poder superar o processo. Mas no nosso caso não existe uma concretude de outros planetas que já atingiram esse nível. Dá para acessar então, isso. Mas é que nós somos baratos ainda, né? Não sei, mas... lesmas. Né? Mas uma vez também você falou que a nível lá de evoluciólogo serenão, eles funcionam até dentro do sistema de anarquia. Sim, mas serenão já é outra coisa. Não, anarquia. Serenão, a maioria não precisa nem ficar aqui mais, já pode ir embora, quer dizer. Nós é que estamos aqui, ainda temos um bom caminho pela frente para palmilhar. Agora, não querendo subir tanto no nosso nível,
a gente vai atingir isso, sei lá, seriam várias vidas para frente. Isso aí eu deixo para vocês para fazer a prospectiva. Não, provavelmente várias vidas para frente. Aí eu vou deixar para o Antônio. O Antônio é especialista nisso. Ele junta com o Roberto, eles estudam pela cosmovisão, aí vão ver a concentração disso. Porque não pode ser esse negócio das paralelas que não se encontra no infinito. Elas têm que encontrar antes do infinito. Mas de qualquer forma não é nessa vida, teria que ser em outra. Não, essa vida não, e nem nas próximas. Aqui, várias vidas em matéria de Estado Mundial e o processo todo desse socialismo, nem nas próximas, nem nesse milênio, eu não acho. Você acha que nesse milênio vai acontecer isso? Agora, isso vai... Antônio, você acha que nesse milênio acontece isso? Muito difícil. Vai haver uma coincidência. Agora, nós vamos ter, veja bem, microminorias já vivenciando isso. Mas antes, que é o que a gente já pode fazer. Aqui, se 30 pessoas já conseguem fazer isso, já acabou. E outra coisa, nós vamos dar exemplo para a situação. Então você já semeia alguma coisa, já tem uma semente. É o que eu pergunto, antes do Estado Mundial, já vão existir oásis É o que nós estamos tentando fazer aqui. Não. CCI, Cognópolis, funcionando no socialismo cosmológico. A Vila Consciência, o caminho é esse. A Unicim, a Ciajuc. A Ciajuc está trabalhando para isso, ela foi fundada para isso. A Unicim, idem. Agora, gente, nós já temos alguma IC da cosmoética? Então, essa ainda não apareceu. Não, perguntar não ofende. Aqui, Roberto, vê se você me defende, você está perto de mim aqui. Perguntar não ofende, fala aí para tudo. Perguntar não ofende, quem procura acha. Tá vendo? Quem procura acha. De modo que, vamos pensar. Agora, mexeu, foi no contrapelo. Não foi golpe baixo, foi golpe frontal. Entende? Como é que é aquele negócio? Impacto frontal, absoluto. Absoluto. Mega derivação. Se ajude. Uma mega derivação. Entendeu? Para direito. Para direito. Nós falamos muita coisa aqui antes. Houve um preparo de ambiente bem óbvio, mas que passou despercebido. Então a gente vai fazer o crescendo. Crescendo. Não há dúvida, faz parte. Tá certo? Quem Professor, que está aqui no camarote. Você falou aqui, eu vou lá no camarote para olhar para cá. Não, o senhor já chamou de camarote isso aqui uma vez. Eu falei. Não, já digo que é você. Pode ir. Tá bom, obrigado. O senhor falou, explicou, pra gente explicar onde é que a gente tá, porque aqui só não dá, né? Então, vamos lá. Na primeira página, em 76, na trinomiologia. Eu queria entender melhor esse trinômio. Compra, venda e doação. Os limites entre a venda e a doação, em que momento, assim, que variáveis a gente é preciso ver aí o processo de direito que existe nisso. Direito? Uma empresa, por exemplo, ou uma instituição comercial, industrial, ela existe visando o rendimento econômico. Então, por exemplo, mesmo que ela seja de família, ou seja, de um dono só básico, um proprietário, um empregador, entende? Ele não pode, em função do processo, da posição dele, desautorizar todo o processo que existe ali dentro dos estatutos da empresa e da razão social e ser perdulário, fazendo prodigalidade. Todo mundo que é de direito aí sabe o que é isso, a prodigalidade. Então você veja bem, a prodigalidade é uma coisa, e ela no caso é negativa. Então, por exemplo, uma empresa tem 100 funcionários.
o dono, ou 2 sócios, não pode pegar aquilo e começar a fazer assistência social com o material que está ali, fora dos estatutos, fora da razão social, fora dos objetivos técnicos daquela instituição, daquela empresa. Por quê? Se ele começar a dar o patrimônio, aquilo vai ofender todos os funcionários que estão ali. Por quê? Vai diminuir o lucro, o rendimento, o patrimônio, a condição toda. Amanhã, esse funcionário que aumente o salário, o proprietário pode estar colocando de tal maneira que nunca dá rendimento, para não dar um aumento. Entendeu? Não. A técnica. Agora veja, é uma técnica patológica que é muito usada no capitalismo selvagem. Desde lá da Inglaterra, quando começou o processo da era industrial, ou a época da indústria, já havia esse processo todo aí. Então, vamos entender. Prodigalidade é uma coisa, doação é outra. Por isso que é muito importante, mesmo se uma firma é da própria pessoa, o dono, a dona ou a família não pode fazer ingerência lá dentro. Lá tem que ter gerente com absoluta autonomia de trabalho, de atividade e desenvolvimento dos trabalhos. Mas não pode fazer ingerência. Isso, então, é coisa do século do feudalismo. Eu queria entender uma coisa. O senhor falou dessa condição de começar a doar, né? Enfim, fazer doações. Mas isso seria ela tem que ser inteligente, adequada e cosmoética. Mas o senhor está falando desse tipo de doação específica, seria calculado anticosmoética. Não adianta fazer bonito com a mão do gato. Você já viu falar disso? Entendi. É uma expressão popular. Isso não pode. Então, aí é que é a diferença. Entendi. Prodigalidade e mega doação. Vamos ver isso bem. Agora, é lógico, conforme a situação, uma empresa, por exemplo, ela pode ter lá um determinado percentual, 2 ou 3% do rendimento do processo dela para fazer doação, para fazer assistência. É a hora que, por exemplo, certas empresas no capitalismo selvagem mesmo ajudam a eleição de certos candidatos, colabora com isso, mas tudo tem que ter auditor, tem que seguir o processo das leis todas de acordo, tem que ser uma coisa bonitinha, quadradinha, certinha. Senão não vai. Uma boa parte não faz isso. É o que nós estamos vendo dessa corrupção no Brasil. Que ninguém segue isso. Como lá de cima, lá da cúpula, está tudo furado e está corrupto, a corrupção vem para baixo e se espalha. Aí dá um processo da corrupção que está no Brasil que é endêmica. Começa pela endemia da impunidade. A impunidade que é uma das piores que tem no Brasil. Então, por aí você vê que nós estamos também num lugar que é um dos piores do mundo. Só a diferença de rendimento econômico aqui das classes que existem nesse país já mostra isso. A turma acha que já andou melhorando muito, mas agora apareceu artigo essa semana nas revistas aí falando que melhorou nada, nós já estamos muito longe. Em 200 países que tem aí, nós estamos lá na rabeira, nós estamos lanterninha, lá no fim. Agora eu queria saber, professor, eu tenho assim uma dúvida que é até delicada, porque assim, no nosso convívio aqui a gente tem autônomos, tem E6, né, empresas conscienciológicas, tem as I6, e o que acontece? E tem as várias classes, se você for olhar o processo percentual da economia, que tem de tudo. Tem de tudo. Tem gente bem abonada, meio abonado, médio, e tem aqueles baixinhos, que não tem nada, que está começando agora. Os abobados, assim, começando. Então esse é o desabonado total. Mas, não, a pergunta é assim. Desabobado quer dizer inteligente, é desabonado. Eu falei assim, está começando ainda, né? Tá ingênuo, enfim, está no início, né? Mas a pergunta aí é uma condição que dá até conflito de interesse, que já teve discussão na própria CCCI, de você ter assim, por exemplo, a pessoa que faz trabalho, a empresa que faz trabalho para conscienciologia e está cobrando, está dentro do contexto dela, né? O problema todo é arranjar freguesia através da conscienciologia. Isso aí é o conflito que faz mais de 2 décadas que a gente enfrenta. Exato. Os primeiros que aconteceram foi dentro da consciência terapia. Por isso que ela custou desenvolver. O NAD é que abriu mais o caminho para isso. E a gente conversando lá, e devagar e sempre, devagarinho. Ele usou a técnica oriental japonesa de detalhe.
e de constância. Senão não teria chegado. Foi com o Nike, aquela coisa toda. Porque o negócio era terrível. Qual a variável que a gente, ou as variáveis que a gente usa para, por exemplo, no meu próprio caso, se sou autônoma, às vezes tem pessoas que pedem trabalho e sede que não está com tempo, então vamos ver o que a gente faz. Eu falei, não, peraí, como é que funciona isso? Você está dando doação sem nada. Não, eu sei, professor, Você não tem nenhuma, vamos dizer, participação de lucro ou qualquer coisa lá dentro? Não, tem situações, por exemplo... é a hora que você monta a sua tenda. Monta a tenda. Faz uma coisa oficial. Aí Entendi. muda. Aí você não vai colaborar nesse sentido. Você colabora de outro modo. Entendi. Sua colaboração vai ser outra. Aí você é profissional. O problema, gente, é não confundir o profissionalismo com o amadorismo aliciante. Não é isso que é a coisa mais séria que tem aí na Ciajuc? Agora, ó, a Ciajuc já tem um monte de casos desses, já tem uma relação, já tem parecer, já tem tudo sobre isso. É só pegar lá que você tem a orientação toda clara hoje. Professor, sim. A diferença na questão da doação é da pessoa que vai morrer e ela começa a devolver, não dá para carregar, aí ela fica filantrópica. Isso é uma devolução. E a ideia de retribuição, que a pessoa, da técnica da ProEx, a pessoa começa a retribuir o que recebe. A retribuição ela começa, logo na infância. Te vira. Eu sei que dá impacto quando eu falo uma coisa dela, mas pensa. É na infância. Quer ver uma coisa? Quer ver como é que nós vamos arranjar até... Quem é aqui mulher que já teve irmão menor e que ajudou a criar o irmão? Ó, olha só, ó, tem 15 pessoas. Isso é retribuição. Não interessa. Ajudou, nem que seja o irmão. Eu não estou falando que é 1 ou 3. O que vocês acham? Liquidou? Mandamos para o escambau. Agora, no caso, o inversor, quando ele começa, ele entra mais na mega doação do que ele começa mais cedo já a se dispor a tempo livre, doação, assistência. Ele já recebe também aulas, né? Na prática. É o caso do meu pai, que não podia andar por causa da perna artificial, só tinha uma perna. E ele me dava o dinheiro e eu levava lá. Até entender aquilo, meu menino. Mas ele tinha plena confiança em mim, dentro da situação. Com o tempo, eu compreendi demais. Agora, o pior não foi isso. O pior é que a hora que ele morre, eu vou olhar nos guardados dele, tinha um dízimo pessoal dele para tudo. Tudo que ele ganhava tinha 10%. Anos e anos, tudo anotado no livro. Ele dava tudo para os outros. Agora, veja, a gente morrendo de fome, bola. Eu, de vez em quando, tinha que varrer a casa, porque não tinha ninguém lá para tomar conta. E a minha mãe trabalhando, ele doente. Depois o meu irmão doente. A situação era precária. No entanto, a gente estava na principal avenida da cidade, uma casa até bem adequada daquilo que ele queria. Ele tinha o gabinete dele, que hoje a gente chama de consultório odontológico, né? Que era o gabinete dentário. Agora, o que se passa? Uma posição até social, mais ou menos classe média alta, que seria hoje a classificação. Mas todo mundo passando aperto. Então, veja, a classe média de 60 anos, aí 6 décadas aí para trás, era muito diferente dessa classe média. Essa classe média hoje, nossa, é de rico. Tudo rico. Aquilo que eu chamo, como é que é? Era da... Está vendo como é que você já está dentro da minha? Viu? Ele foi o primeiro a falar, viu, Alito? Mas olha, está mais ou menos claro isso aí. Professor, uma reflexão que vem quando fala em mega doação é a questão do tempo, né? Se a pessoa está muito na correria do dia a dia, ela acaba perdendo diversas oportunidades assistenciais. Não, mas correria que você está falando é autodesorganização. Nós aqui não estamos falando dessas pessoas. O senhor, elas são patológicas. O senhor vai mais cedo, por exemplo, sempre para as questões, sempre se antecipa nesse sentido para poder, além de evitar acidente de percurso, poder estar mais preparado para... mas o processo é extrafísico. No meu caso é extrafísico. Eu vou para planear o terreno. Lá no Rio, você já viu falar que tem um lugar, bem perto do centro da cidade, chama Esplanada do Castelo?
Não? Quem é aqui que sabe o negócio da Esplanada do Castelo? O que é a Esplanada do Castelo? Havia um morro que chamava Castelo, Morro do Castelo. Eles cortaram o morro e aplanaram o lugar. Então fica a Esplanada do Castelo, que é onde fizeram, entrou até na água, aumentou lá a terra, o aterro todo. Está entendendo? Então, esplanou. Entende? Ou aplanou. Limpou. Então, é esplanada. Pensa esse negócio que eu estou falando, esplanada, com esse assunto que você está perguntando. Sim, agora, então, até mesmo com o objetivo de você estar mais preparado para mega doações, onde essas sincrônicas no dia a dia, ou assistências no dia a dia, essa é a importância do chegar cedo, então, né, também, né? Ou... Quem chega cedo, bebe água limpa. Esse é o povão que fala. Depois você vai lá para beber água, ela está, como o povo fala, babujada. Você já pensou, antes de você chegou um camelo na sua frente? Pronto. Tá danado, hein? A água, como é que está? Agora veja, vamos supor que o poço não tenha muita correnteza, é pouca. Aí, vamos pensar nisso. Então, o problema de levantar cedo, quem anda devagar chega primeiro. Devagar e sempre. Vamos colocar bem a coisa. Quem quer andar depressa demais, quase sempre dá muito problema. Então, precipitação, impulsividade, não dá certo. Agora, minha sugestão é conscienciódromo. É uma delas, mas essa aí está na minha relação. Eu tenho lá já uma meia dúzia de nomes. Conscienciódromo. Aí, sob certo aspecto, isso aí é que é o conscienciário. É isso aqui, conscienciário. Agora, eu já tenho um monte de nome desse. Agora, o que eu achei que ia dar mais impacto, deu, que é debatório. É engraçado, né? As palavras, gente, elas têm força. Mas a pessoa tem que saber escolher. Elas são, às vezes, impactantes. O negócio é sério. Essa ideia do conscienciário aí, o senhor estava falando, né, daquela ideia da consciência. Eu já falei aqui antes. Pois é. E o senhor estava falando esses dias sobre a ideia do consultório, Não, aqui. Ele, do jeito que está sendo construído, vai ser o meu. Eu vou ser o primeiro, vamos dizer, a primeira cobaia lá dentro. Então, veja, é o meu consultório conscienciológico, construído especialmente para isso. Vamos dizer, tecnicamente construído. Igual uma clínica, um hospital específico. Ali dentro é isso. Isso é que eu falei aqui já há muito tempo, a gente já vem falando. Agora, eu sempre pensei nisso, né? Esse negócio é antigo, isso é sempre a consciência contínua. As primeiras noções que eu dei da conscienciológica, vamos dizer, soci-conscienciológica, era uma coisa baseada no conscienciário desse jeito. A ideia do conscienciário que o senhor falou pode ser, agora, vai ser copiado ainda? Aqui tinha um rapaz que fez um edifício enorme e lá em cima teria o conscienciário. Seria uma espécie assim de ponto final da história. Entende? Aquela ideia que o senhor falou que esse tipo de estrutura pode ser copiada ainda por universidades e tudo. Pois é, a ideia de conscienciário, ela vai dar mais força para a conscienciologia. Vai lembrar a consciência. Mas o problema é que a palavra tertuliário, ela é internacional, técnica, de alto nível. Ela expressa o que é. Conscienciário não quer dizer nada. Conscienciário o que é? É um local que o povo tem consciência. Agora, tertúlia não, o povo sabe que tem debate, tem conversa, tem diálogo, não é isso? Pois é, o debate é o mais sério, ele é mais forte do que o tertuliário. Agora, o caso todo é o seguinte, a gente pode colocar isso, depois nós vamos conversar nisso, nós já temos ainda 4 meses pela frente.
Agora, a primeira coisa, tem que colocar tertuliário. Isso não pode esquecer. Agora, embaixo, é que tem o subtítulo. Esse subtítulo é que a gente tem que estudar. Primeiro conscienciário. Eu vou deixar para a Nara resolver isso, que ela é especialista lá nos nomes todos. Já tem 276 tecas. O que você quer? E outra coisa, ela gosta de, ao contrário do Jânio. O Jânio gosta de cortar as palavras, fazer a palavra menor. Ela gosta, às vezes, de aumentar. Tem que ser cosmoeticoteca. Entende? Tem que ter o tico, o ico e outras coisas. Igual o Jânio, se deixar, ele corta tudo, vai ser menor. Eu navego no meio desse povo todo. Entendeu o que dá? Quem é que está aí com o microfone? Não tem ninguém? Não, só todo mundo aqui, agora é folga. Então tem tá. Tem pergunta aí. Agora, ó, eu só vou chamar a atenção de umas coisas. Biblioteca. Mega doação da biblioteca pessoal para a holoteca do CR. Você acha quantas dezenas de pessoas já deram livro para a holoteca do nosso povo aqui? São muitas. Agora, tem gente que deu a biblioteca inteira, não é isso? Igual o pai do Everaldo. Não, o pai do Everaldo daquela vez fez quantos livros? É um monte. O pai da Juliana, por quanto? Pois é. Adriana Rocha. Então veja, isso é mega doação. Agora, canetas. Mega doação das coleções de caneta para escrita dos consulentes e redatores das estações de trabalho do Holocítio da enciclopédia. Esse aí são nós que fazemos isso lá dentro há muito tempo. Eu comecei e hoje a gente mantém. Essa semana mesmo eu levei mais um monte de caneta. Agora eu levo a caneta, o povo vai escrever, não está bom. Mas não, me dá. Hoje mesmo eu peguei uma no livro. E já está esgotado. Agora, copyright. Mega doação dos direitos autorais ou patrimônios intelectuais dos livros pessoais para fins interassistenciais. Eu faço isso do meu lado, desde que eu publiquei tudo que eu já tive. Dicionário. Mega doação das livres consultas aos milhares de dicionários expostos abertamente sobre mesas da lexicoteca do Holociclo, da enciclopédia. Ofiexologia. Mega doação anônima, é aqui que entra o anonimato serenão. Aqui. Das tarefas assistenciais diárias da oficina extrafísica Ofiex pessoal, por parte do ofiexista homem-mulher. Papéis. Mega doação das torres de papéis em branco aos consulentes e redatores das estações de trabalho do Holociclo. Outra coisa, até hoje chega gente que já veio aqui às vezes 2 ou 3 vezes, que não vê que aquela torre de papel é para ele escrever. Eu falo, aí eu falo assim, não, eu vou atrás de um papel. E a pessoa levanta, fala assim, vem cá, olha na sua frente. Aí eu digo, então velho, eu pego. Não estou brincando. A semana passada teve mais um caso desse. E é gente que já esteve aqui 2 ou 3 vezes. Vocês veem que esse negócio da pessoa mudar os hábitos e criar coisa nova não é fácil. Em parte nenhuma eles usam essas torres gêmeas nossas lá, não é isso? Então, tem que criar ideia nova, não tem saída. Agora, tenepsologia, mega doação anônima das tarefas energéticas diárias dos praticantes da TENEP. Tertúlia, mega doação, que é essa aqui. Verbete, mega doação diária das centenas de verbetes impressos e debatidos nas tertúlias conscienciológicas aqui. Voluntariado, mega doação dos serviços voluntários conscienciológicos dos cognopolíticos. Então vocês veem aqui, ó, já tem os tipos de mega doação que estão procurando a materializar mais seriamente. No item verbete, lá no fim, conscienciológicas, tá? Inverteu o S com N. Né? Ah, sim. Isso aí nós já vimos. Isso aí tudo já foi vestido. Mas eu sempre marco aqui para ver tudo que vocês falam. Sabe, isso aí a gente já fez o find para resolver de uma vez toda. Dá os 4 mil páginas. Professor, essa doação da tertúlia online, não vale a pena já colocar nessas... Ressaltar que também já está sendo difundida como doação? Eu boa aqui, oportunamente, quando nós tivermos programa de rádio, igual lá do nosso amigo, ou um programa de televisão também. Isso é que nós temos que chegar lá. Porque o verbete também está disponível, não só impresso. O Luciano,
nessa turma da Comunicons, etc., para chegar lá. O verbete também está disponível online, né? De maneira não impressa, mas a pessoa baixa o arquivo de lá, que também é uma doação que atinge mais pessoas que aqui. Não, e agora tem um negócio difícil. Esses dias aí, trabalharam 6 horas para colocar o vídeo. 6 horas, uma equipe aqui dentro para colocar esse vídeo. É muito difícil fazer isso aí. E eles já estão começando a fazer. Hoje eu não sei se tem vídeo. Desde domingo, né? Tá o vídeo já. Desde domingo, né? Está mesmo? Ô, Leandro, está? O vídeo está funcionando? Então tem som e imagem, é isso? Tem arquivo de áudio e arquivo de vídeo para baixar os dois. Então tá. Isso aí tudo é doação. E os verbetes agora, também. Se vocês quiserem, a gente já põe aqui. A Rosa está por aí hoje? Rosa, eu nunca vejo. Eu sempre pergunto. Coloca aí para nós, então, lá na tertúlia. É o número 08. Professor Valdo, aqui à direita. Numa outra tertúlia, o senhor falou que a lei do maior esforço é a pessoa superar o temperamento pessoal para ela conseguir deixar alguma coisa nessa vida em prol das outras pessoas. Então, eu queria saber... Superar de maneira teórica e prática, quer dizer, teátrica. Tá. Eu queria saber a relação, então, dessa lei do maior esforço com a obra-prima. Aí a relação é ver qual é o critério, qual é a natureza, qual é a qualidade desse trabalho, o que a pessoa está fazendo. Cada um faz o que pode. Agora, isso está de acordo com o temperamento, a tendência, o mega ou mater pensene da pessoa. Cada um, né, tem seus modos, seu jeito. Mas essa obra-prima teria que ser assim o resultado a obra-prima da pessoa. Então, por exemplo, todo mundo vai estudar e fala assim, não, o maior trabalho que você fez foi esse. Mas eu Isso queria, é a obra-prima. Eu queria saber se o opus major. Se essa obra-prima é consequência direta da mega reciclagem da pessoa. Quase sempre é. Quase sempre. A gente não pode falar que é sempre, porque há exceções. Tem gente que chega aqui e faz uma obra-prima de alguma coisa que ela estava acostumada em muitas vidas. Mas não era aquilo que a gente queria. Não é aquilo que foi planejado. Ela saiu para o acostamento, fez uma coisa até boa, mas não corresponde ao nível daquilo que ela devia de fazer e que ela tem potencial para fazer. Isso é que é o duro dessa história. Você sabe como é que é? São os negócios que eu chamo do capricho. São os hobbies, a tendência. A pessoa tem que fazer uma renovação do processo. Aquilo é uma reciclagem séria. Aquilo implica numa recim mais profunda. Ela chega, fica enjoada daquilo. Então ela começa a repetir aquilo que ela fez. Ela faz até um bom trabalho. Mas não é aquilo que se esperava dela. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, a pessoa tinha que fazer alguma coisa muito séria numa matéria intelectual mais avançada de pesquisa. Ela pega e faz uma coisa superficial, noutra área, e que tem mais tacon do que talho. Não adiantou muito. Vocês estão entendendo? Agora veja, uma pessoa dessa, então ela pode chegar a aparente complexo, mas não é. Ela está no incomplexo ainda. Por quê? Ela fez uma mega GESCOM, mas não corresponde à natureza daquilo que estava no potenciais, nas situações dela toda. Tem lógica isso para você? Agora, veja, essas coisas já acontecem. Tem gente aí já assim. Sou estudante de Direito e queria saber se nessa área não há possibilidade alguma de se fazer assistência. Nem da Defensoria Pública. Essa não. Fala aí, ó. Aí eu vou dar a palavra para você, ó. Não, dá para fazer. Dá para fazer bastante assistência com direito. Na Defensoria Pública, principalmente. É um local que você tem bastante campo, né, para fazer assistência às pessoas. Você está defendendo as pessoas. Então, é possível, sim. E tem o para-direito. Não esqueça do para-direito e da cosmoética, né? Dentro do estudo do direito, é importante isso. Pois é. Estudo é muito sério. Tem muita coisa para ser feita. E tem o CEAJU, que se você quiser vir voluntariar, vem fazer assistência, vem doar os seus conhecimentos de direito para a Conscienciologia. Muito bom.
Não, e vem aí fazer um debate aí com o Sérgio. Tem gente que a gente começa a falar de doação, reticência. E a pessoa começa a surtar, reticência. E se colocar como vítima. Ponto. Como ajudar? 3 interrogações. Eu estou aqui traduzindo o que é que está escrito aqui, tá certo? Então veja, como ajudar? Começa a ajudar sem fazer ironia. Vamos abençoar tudo. Eu sei, aqui não é ironia, isso aqui nós estamos brincando, não estamos falando nada. Mas agora, na pessoa, começa a ajudar sem fazer ironia e procurar fazer o reerguimento, o soerguimento. Começa por aí. Com o soerguimento, se consegue chegar, pelo menos levantar metade da pessoa para tirar da inércia, já pode falar naquelas 3 pontos para ela. Ou pelo menos fazer acolhimento, orientação e encaminhamento. Agora, o primeiro aí no caso é o soerguimento, que é a pessoa que está caída. Outra coisa, não pode falar que ela está caída, que ela não admite que esteja. Vocês estão entendendo como é que é? Geralmente é assim. Mas ela está. Entrou num piquê violento o avião dela. Não sobrou nada. Porque se uma pessoa está combatendo um processo de doação, nessa altura dos acontecimentos, são essas pessoas que não dão aquele quilo de arroz para o cara que para o carro. Entendeu? Não solta. Outra coisa, são pessoas com a miserê porque não colocam a mão no bolso. Ela nunca abre a carteira. Tem gente que foi abrir a carteira e está cheio de teia de aranha. E fazia muito tempo que não abria de jeito nenhum. Entendeu? Pode falar. Professor, onde poderíamos dizer que começa a mega abnegação em si? Onde a pessoa já realmente A mega abnegação ela começa sempre, isso eu te garanto, depois da dispersidade. Depois. Aí vamos ver como é que é. Para mim, é na fase do teleguiado, autocrítico. Eu já começo a ter uma noção do processo da evoluciologia maior. Então é por ali. Que já seria aquela dedicação realmente 100%... Não, porque o teleguiado ele já erra menos, né? Ele erra menos. Ele já tem uma noção de ser desassediado. Ele já tem uma noção da multidimensionalidade ou da interdimensionalidade. Ele ficar nas dimensões sem ficar afobado, sem criar conflito. Então, o que falta para ele agora é vivenciar o problema do voluntariado, vamos dizer, da mega interassistencialidade. Então, eu acho que é por aí. Você não acha, não? Olha bem ali, ó, olha lá. Conscienciológico, desperto, sempre consciente, teleguiado. Olha lá, o teleguiado aqui. Pode falar. Eu queria, mais ou menos, assim, fiquei curioso com uma coisa que passou na cabeça. Na relação do trabalho, questão da mega doação, quando você muitas vezes se despoja, até da sua questão profissional, para ajudar as outras pessoas, perde energia, né? Eu queria saber se tem assistência, se tu recebe assistência nesse Toda momento. vez que uma pessoa tem boa intenção, legítima, cosmoética, ela tem assistência de função. Isso é regra internacional para qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer hora, onipresente. Vamos entender isso. Agora veja, você falou trabalho profissional, essa coisa toda. No Brasil hoje, por exemplo, tem umas leis aí que são draconianas, muitas delas contra o empregador. Isso está tudo errado. Por exemplo, hoje, se você quiser ajudar um empregado seu ou um funcionário seu, se amanhã acontecer alguma coisa, ele vai lá, vai fazer uma queixa na justiça e o advogado vai falar que você queria conquistar o funcionário, que aquilo é negativo. E eles vão fazer uma multa em cima de você. Aqui em Foz acontece isso muito. Até empregados domésticos. Então hoje, se um empregado doméstico da gente está precisando fazer uma cirurgia, você não pode pagar a cirurgia para ele. Pergunta para os advogados que mexem com isso.
aquilo te leva para a cadeia, se não tiver cuidado. Então, veja, a doação hoje de empregador está até difícil do jeito que tem as leis no Brasil. E outra coisa, muita coisa contra o empregador. Agora, você sabe, aqui nós, se deixar, hoje ultrapassa o problema do regime sindicalista. Nós temos mais do que isso no Brasil hoje. A tendência toda, o MST é um dos maiores poderes que tem aqui. É o povo invadindo aí, não quer saber quem nem nada, mata os outros, faz o diabo. Cadê a lei? Não existe lei. Tem os narcotraficantes que dominam o segmento da cidade. Ó, nesse trecho aqui quem manda sou eu. O resto, governador, você pega o resto. Quem manda são eles. Olha lá o que está acontecendo no Rio. Uma outra coisa, vocês já viram que eles estão combatendo aí esses 11 militares lá que mataram 3 meninos, que entregaram para o narcotraficante. Eu ainda não vi nada nos jornais falando que eles não foram atrás dos traficantes que mataram os meninos. Que negócio é esse? Gente, onde é que está o Brasil? Ô, Cris, você já viu isso? Que absurdo! Você não vê isso em parte nenhuma, ninguém fala. Não, olha, já pegaram, os traficantes estão tudo na cadeia. 30 anos de cadeia para cada um, é assassino. Agora não, aquilo vai enrolando. A justiça vai levando no bico. O governador não falou nada disso. Alguém viu o governador falando? Eu não vi nada, eu estou atrás das declarações dele para ver o que se passa. Agora veja, os militares que estão lá, que são esses que parece que fizeram, são desatinados, estão tudo doidos. Está ok. Eles já estão presos, mas prender militar é mais fácil, porque eles estão na caserna, aquele negócio todo. Agora, o problema é o seguinte, esses militares estavam lá para prender, para dar um jeito, acabar com esses bandidos narcotraficantes. Quem matou não foram os militares. Foi narcotraficante. Que desse cara que mataram? Eles não tinham que estar juntos, ou não deviam ser os primeiros a ser caçados? Vocês estão entendendo o Brasil como é que está? Se a gente for analisar os processos políticos hoje, a partir de Brasília, São Paulo e Rio, é de vomitar. Tem que dar um sabe? É médico, porque senão a pessoa vai vomitar. Isso é toda hora, todo dia. É a condição que nós estamos. Agora, o que ajuda o governo é que o processo de dinheiro está bom, porque uns compraram os outros, etc., ficaram ricos, uma porção de coisa, então a situação também está boa, do ponto de vista da economia. Se não fosse isso, nós estávamos no buraco. Mas você está entendendo o problema, como é que é de funcionários, empregados? Não é fácil, não. Isso tudo aí tem que ser reajustado ainda. Tem muita coisa pela frente. Paulo, Rosana, sua direita. Uma dúvida de conceito. Eu sempre usei lucidez como sinônimo de autoconscientização multidimensional. Existe aí uma sutileza de... Ou são sinônimos mesmo? Que é? Lucidez e autoconscientização, elas são sinônimos ou não tem... Não é bem assim. A lucidez, uma pessoa pode ter lucidez, mas um percentual pequeno. Tem uns que tem mais do que outro, isso tudo muda. Agora, a autoconscientização multidimensional já é a lucidez que nós chamamos de paralucidez. É uma lucidez que já transcende essa dimensão. Então a gente pode dizer que o serenão ele tem a autoconscientização e não a lucidez. Ele tem a autoconscientização, ele tem a paralucidez e mais alguma coisa que a gente não sabe. Porque ele tem alguns mega-atributos que eu já falei aqui umas 10 vezes. Não, tá bom. Que eu não sei o que é. E eu, pelas coisas que eu estou falando aqui, ninguém vem me instruir o que é isso. Professor Valdo? Eu não sei o que eles fazem com isso. Mais uma pergunta. Eu gostaria de saber, assim, uma pessoa que tem parapsiquismo, clarividência, vamos supor, ela tem o desejo de prestar uma assistência às consciex, um desejo grande, só um exemplo. E só que entra a questão do medo. Essa questão do medo, para doação, está mais ligada ao egoísmo, à limitação, condicionamento? Não, o medo aí é inexperiência. Agora, ó, se uma pessoa tem experiência, o medo não tem razão de ser em nenhum momento. Eu vou te explicar por quê. Você falou assim, se uma pessoa tem parapsiquismo, ela quer fazer doação. Na hora que ela quer fazer doação, o parapsiquismo dela já está funcionando em favor dos outros. Devido ao problema da exteriorização de energia pela intenção dela. Então, se a pessoa começar a entender isso, não tem problema de medo. A emoção já foi retirada
dentro desse contexto. Ficou aí o discernimento para saber como é que funciona fatos, fenômenos, para fenômenos. Mudou tudo. Não tem lógica isso para você? Por quê? Tudo nosso é interativo. É o contrário da ciência convencional, desse paradigma newtoniano, cartesiano, que não pode ter nada de... Não existe isso. Toda investigação e toda pesquisa nossa é participante, participativa. Não tem jeito. Você pensou em alguém, você já está fazendo evocação, a sua energia já chegou lá. Não, é que eu te perguntei isso porque uma vez pulou no meu campo uma mulher de branco me pedindo ajuda, né? Sim. Ficou na minha frente e pedia ajuda, esticava o braço, flutuando na minha frente. Eu me apavorei. Eu não sabia o que fazer. Sei, mas isso aí é experiência que eu estou falando. Você era marinheiro de primeira viagem. Você agora já deve ser pelo menos comodoro nesse navio. Começa a pensar. Já melhorou. Pensa só nisso que eu estou te falando. Se a pessoa tem intenção de ajudar, só isso, se ela simbolizar, se ela imaginar, se ela arranjar uma imagem pictográfica de alguém que ela quer ajudar, aquela pessoa já vai começar a ser assistida. Tá, mas nesse momento, com inexperiência, total inexperiência, a princípio tentar dominar o medo, mas jogar energia na consciência. Sempre ajuda. Demais. Agora, ó, tem uma técnica também da projeciologia que é bom eu te esclarecer. Isso é bom, é um princípio. Você está fora do corpo. Então você vê, daí a pouco você vê, não, eu estou fora do meu quarto. Onde é que eu estou aqui? Aí você se localiza. Aí você olha para ver se tem alguma coisa em torno de você. Alguma coisa você localiza. Isso é para ter a autoconsciencialidade extrafísica projetiva, da consciência projetada. Então aí você vê uma consciência. A hora que você viu que está formando ali uma consciência, mesmo que ela seja pela metade, tipo fantasminha, a metade, qualquer coisa, uma configuração ali, você joga energia para ela configurar a realidade dela. A sua energia já começa a identificar quem é. Isso é uma das técnicas que tem. Seja quem for. Seja quem for você, seja quem for a aparição que aconteceu ali. Não interessa. O processo é julgar energia para você identificar quem. Quem vem lá? Está entendendo? Ele tem que saber o que se faz. Então, isso é uma das técnicas que a gente tem. Sem medo. E no caso do medo, não tem o perigo de jogar medo, a energia negativa. Está assediada. Todo mundo que tem medo é porque tem assédio. Pensa nisso. Começa pelo alto assédio, depois não, pelo tudo bem, mas assédio. eu não estaria jogando, nesse caso, para a consciência uma energia negativa, tanto com a questão do milhão. Não, você está querendo ajudar. A intenção é essa. Uma pessoa começou a ter intenção de ajuda, ela já começou a fazer assistência. Já com a intenção, já começa. É o 1% da teoria, mas já está começando, porque quase sempre aquilo já começa a envolver os outros. Entendeu como é que é? Isso é inevitável. Você pensa que uma pessoa que já utilizou drogas, vendeu drogas leves e armou brigas de turma, mas se arrependeu antes dos 22 e mudou muitos hábitos do passado do porão, pode aplicar a técnica da Index? Como esta pessoa pode, deve, peço dicas para planejar a mega doação. Olha, primeira coisa é o seguinte, aqui ó, se usou muita droga e vendeu drogas leves e armou briga, esqueça que isso é reciclagem. Porque deve ter boi na linha, deve ter gente atrás. É preciso fazer o desassédio. A primeira coisa que você tem que estudar é a reciclagem, a ressex, que é a reciclagem existencial, das coisas fora de você. E depois você caminhar para a reci e ver o seu porão. Esse negócio, tudo que está aqui, você está dentro de uma, vamos dizer, uma condição bem comum que está aí de reciclante. Esse processo de 22 anos não quer dizer nada. Você podia ter já mudado isso aos 15, se tivesse feito essas coisas todas antes. Porque quando a pessoa usa droga com opção de coisa, isso aí deve ter uma opção de fatos, decorrência disso, companhias e outra coisa mais. É aí que entra o assédio. Então a primeira coisa é isso. Para planejar a mega doação, começa a fazer primeiro a ressex, depois a reci, depois levar para o laptop a sua vida. Olha lá os seus mega trafóides e os seus mega trafades. E se você quiser, apareça aqui para você ser cocinho cobaia, que a turma vai te dar uma orientação prática, objetiva, técnica, uma porção
de gente pensando ao mesmo tempo. O que a gente puder, nós estamos aí para te ajudar. Apareça que você vai ser bem-vindo. Reciclante. Não tem outro jeito. O que posso dizer quando a família nuclear tem uma dependência financeira total há anos, a ponto de ter que abdicar da vida pessoal? Posso caracterizar um rabo preso comigo? Ou isso é assistência, uma mega doação? Parece que aquilo que a pessoa quer dizer que tem uma dependência financeira a ele, seria? É isso. Vou ler para ver se é isso mesmo. O que posso dizer quando a família nuclear tem uma dependência financeira total há anos, a ponto de ter que abdicar da vida pessoal? Será que seria dele? Ele que dá o suporte. A primeira coisa é o seguinte, você tem que ver quem é dependente real seu. A situação que está na dependência sua. Agora vê isso. Agora vê. Quais as condições dessa dependência? Qual a idade do dependente? O que é que ele faz? De que modo que é? E, ao passo que você for estabelecer isso no papel, com o nome de cada pessoa e também o currículo de cada um, você então vai chegar na pergunta cretina para você mesmo. Eu estou sendo autocomplacente? E pior, eu estou participando da cumplicidade que está me levando a uma interprisão grupo kármica? Então, essa questão final é a pior de todas. E para isso, você tem que estudar. A mega doação vai entrar depois de tudo isso estudado. Então, a primeira coisa, você está sendo cúmplice da boa vida, do desvio, da enganologia dos seus parentes? Se é que nós interpretamos isso aqui certo, eu não sei, que a pergunta está só escrita desse jeito. Agora, o que eu vejo é isso. Sem essa questão crítica, básica, não resolve nada. Você é comparsa disso. Até que ponto que você é leniente, é outro nome em direito, é a leniência. Até que ponto que você está compactuando com essa condição. Então tem uma hora que você tem. Agora, vamos supor, você chegou à conclusão que está compactuando. O que você vai fazer? Você vai chegar para cada um, de acordo com a função de cada um e aquilo que está sendo feito, aquele cargo que ele exerce dentro desse contexto, e ver, e dar um prazo para a pessoa para mudar. Você tem até o fim do ano, tem até abril do ano que vem, tem até um determinado ponto, que eu vou ajudar. Depois disso, fim de papo. Depois, é lógico. Se a pessoa levantou, vamos supor que ele tenha 6 pessoas na família desse jeito. Como é que é? Outra coisa, a pessoa não está falando aqui quem é quem lá dentro. Ela talvez seja uma filha, um filho. Agora veja, ele vai cuidar do tio, ele vai cuidar do primo de 3º grau que está lá embutido dentro dos dependentes. Baseado em quê? Um rapaz forte, que é promíscuo, tem 3 namoradas. Eu estou falando de um caso que eu vi há pouco tempo. Tem mais coisa que eu não vou falar mais, porque senão pode caracterizar isso. Não é bom. Mas, como é que é? Ele vai ficar com isso? E tem gente assim. Outra coisa, é um caso igual esse, que é de mulher. Quer dizer, quem está perguntando é uma mulher. Lá nesse caso também era uma mulher. Agora veja. Um primo fortão, que fazia musculação. Enorme! Tudo na dependência. Agora, o melhor da história, essa mulher tinha pago viagens. Não foi viagem grande, não. Mas uma das últimas pagou uma viagem a Buenos Aires para 3 dessas pessoas. Turística. Não tem jeito. Eu falei assim, você me perdoa, mas joga a toalha. Não tem jeito, não. Isso aí está tudo errado. Tem que tomar uma providência. Então, gente, esse negócio de doar as coisas para os outros pode ser o caminho da baratosfera. Hein, professor Walter? Vocês estão entendendo bem, né? O outro aspecto da questão. Dentro desse caso, se é a mãe, né, em relação aos filhos, aí dá um prazo. Aí. Não, eu sei, mas eu estou colocando. Um por um. O que eu falei? Tem que ver o cargo de cada um, nível. Qual a função? Que papel que vocês exercem? Você é figurante ou é galã? Dentro do drama, atrás de comédia. Tem que examinar.
Agora, colocando uma situação assim, se for uma mãe, em relação aos filhos, dá o prazo, os filhos não resolvem, deixa para lá mesmo ou tem que estudar cada caso? Às vezes tem que deixar, né, para a pessoa quebrar a cara, porque ela quer daquele jeito. Tem certas pessoas, gente, que chegam no nível que o jeito é dar o calor para ela, a vida toma conta. Dizem que o tempo é o senhor da razão, até o Collor falou disso. Agora, o que se passa? Por quê? Porque com o tempo, até o Collor, com todas as bobagens. Agora, o que é? Duela. Agora, o que é que se passa? Vamos entender. O tempo, às vezes, é o cura tudo. É a panaceia universal. Agora, às vezes tem uns tempos um pouco prolongados, um milênio, muita baratosfera. Agora, veja. Você já pensou, Rosa, já que você está assim tão sentida dentro de você? Vamos só pensar, eu estou sentindo o seu sentimento. O meu não tem nada a ver comigo, não. Meus filhos são independentes financeiramente. Eu sei, mas você está pensando. Então, eu estou pensando num caso concreto. Eu estou pensando num caso concreto. Pois é, então vamos agora estudar. Vamos só pensar. Você já pensou o tanto de gente que tem na baratosfera que passou pela sua vida e você não ajudou? Pois é. Agora veja, você tinha obrigação de ajudar? Não. Uma boa parte deles você não tinha. E o povo está na baratosfera. Eles viveram com você. Você deu exemplo para eles, não adiantou nada. Você tem culpa disso? Não tem. Acapite? Então nós temos que estudar cada caso em particular. O que é que eu falei? Tem que estudar cada personagem dessa. O papel que ela desempenha, qual é a influência dela dentro do contexto geral, dentro daquele elenco, tem que fazer vamos dizer, passar o micrótomo e a dissecção até nas últimas vísceras e entranhas de cada um, para ver quem é que é quem. Quem é quem. Aí a coisa fica melhor. Mas agora, esqueça esse negócio de mãe e pai, porque às vezes não tem mãe e pai nenhuma. Eu já vi, olha, essa pessoa que eu estou falando, ela não é a primogênita, não. Isso aqui é o chato. Agora, ó, existe aquele negócio, tem até esses filmes que estão fazendo baseado em fatos. Existe um filme baseado nesse, que é o processo do problema de mar, que é o processo de paisagem marinha, e tem até uma série de filmes desses. Alguém aí já deve ter visto esse negócio sobre o processo de mar. Então, existe aquele caso dos 6 amigos, desde a época da escola, que foram. Eu não sei se eu posso contar isso aqui rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia. Mas são 6 caras. Então, o que se passa? 3 mulheres e 3 homens. Agora, uns eram namorados dos outros, tinha uma certa promiscuidade entre eles, aquele negócio todo. Desse povo todo, passa então alguns anos, 2 deles se casam. E os outros 4 estavam solteiros, tudo promíscuo, continuando a mesma situação. Isso alguns anos depois, por exemplo, 5 anos. Agora aí, aquele que entre os 6 era tido como aquele que era o mais dotado, que ele ia vencer, e a hora que chegar nos 30 anos ele já seria milionário, ele então, lá pelas tantas, manda um e-mail para todo mundo para reunir que ele quer levar no iate dele para uma passagem, para uma viagem de iate. Essas que a gente faz no mar, etc., mar aberto. Quase sempre esse nome de filme, essa série, chama Mar Aberto, aquele negócio todo. Agora, o que se passa? Na hora que eles vão com o iate, estão lá os 6, lá pelas tantas faz muito calor, uma das moças lá, namorada do cara, que é o do iate, fala, eu estou morrendo de calor, eu vou nadar. Então, lá de cima do iate, ela pula. Tchau! E cara, daí a pouco, os outros 5 que estavam lá, pularam também. Aí, alguém quer subir, eles perguntam, não, olha onde é que está a escada. Aí eles foram olhar, não tinha escada. O cara não previu. Aí eles começam a morrer. Chega até um navio que passa junto e vê eles tudo lá, e eles gritam, mas o barulho, aquele negócio, não deu para ver o que é. E o povo começa a morrer. Isso tudo é baseado em fatos. Agora, o que se passa? Essa mulher que tinha casado levou a filha dela, porque o iate comportava 8 pessoas. Então,
com aquelas duas, eles falaram que levaram, tinha 6,5 pessoas, né? Que é a criança, que era recém-nascido, que estava lá dentro. Então, o drama todo, o filme é muito bem feito, baseado nesse fato. O drama todo é o seguinte, a mãe está lá, estava até com sabe, um salva-vidas, aquele negócio todo, e a criança chorando, e ela chorando aqui embaixo, e não podia, e o iate está em cima. Vocês sabem, alguém que já andou de iate, eu já andei nesse negócio uma vez, até já falei que lá em Itaipu, eu salvei até uma moça que estava afogando, né, etc. Mas lá tinha escada. E outra coisa, era escada de pobre, mas tinha. Essa escada do iate não é daquelas automáticas. Você puxa lá o troço, é tom, igual avião. Ela abre, tom, e vai lá. Mas eles não pensaram nisso. E o negócio, como é alto, eles pulavam, faziam o diabo. Não deu nada. Você está entendendo? Agora, então, pior da história. É aí que eu quero mostrar a moral dessa história, que não é só do filme tem outras coisas. É que o cara que chamou, que era considerado, que era o mais dotado para ser o rico, mais depressa, porque ele era superdotado em tudo, ele, na hora que o negócio está lá, que o povo começa a morrer, ele começa a confessar. Não, esse ato não é meu, isso é do meu patrão. Eu não sou milionário, eu não tenho dinheiro nenhum. É que eu queria mostrar para vocês, era um processo de afirmação minha, então. Vocês estão começando a entender? Agora, o filme é terrível. O filme é de um suspense dos melhores que já fizeram ultimamente. Vocês viram que eu de vez em quando estou falando em filme aqui, porque eu sou especialista nesse negócio de cinema, por muito tempo. Vocês sabem que eu já mexi com isso. Fui até entregador de programa. Então, a gente sabe como é que é isso. E estudei em Hollywood. Agora, o que é que se passa? Esse filme vale a pena. O nome parece que esse aí é Alto Mar, alguma coisa de Alto Mar, ou Mar Aberto 2. Esse é o 2, porque tem um. Tem o 2. Mas eu acho que tem uma série desse. Você já viu esse filme? Não é mais ou menos isso que eu estou contando? Agora, eu não estou contando todos os detalhes, tem um monte. O caso da mãe, é um drama, um negócio, é muito bem feito, o filme é muito bem feito. E tem outro também dentro dessa série, que também é um fato real, que é a dupla, que é uma dupla, é um casal que vai na água e são comidos pelos tiburões. Pois é. Esse não, deve ser o primeiro. Estavam falando dos tubarões, eles estão falando, mas o tubarão não apareceu. Agora, no fim, morre a maioria dessas 6 pessoas. E morrem também. Todo mundo. Gente, detalhe. Então, agora, o problema todo é esse, a intenção da pessoa e como é que tem apenas uma apresentação. É a conversa. O cara não era milionário, não era nada. Quer dizer, isso é o pior da história. E esse é fato real mesmo. Professor, com relação à questão dos livros, o senhor coloca aqui que a doação máxima, né, da obra-prima seria o livro, na exemplologia. Paulo Coelho já vendeu 100 milhões de livros. Não são esses livros, né? A gente pode dizer Aquilo é livro de literatura para tapear os outros para ganhar dinheiro. Paulo Coelho, ele é um grande financista. O nome que o povo gosta de falar é dinheirista. Ele é um dos maiores dinheiristas do Brasil. No 700 experimentos o senhor faz uma menção a certas mediocridades, né? Escapar da mediocridade. Tem uma situação do... Escuta, tem coisa muito pior. Olha no 700 experimentos, aqueles títulos de livros que eu pergunto assim, você é capaz de assinar um livro com esse título? Pelo título, você já vê o que é que tem. Mas já tem não é... só 30 livros lá. Mas já não é uma doação, professor? Escrever um livro já não é... meu chapa, esse negócio de doação... Que é isso? Escuta, Suicide Mode d'Emploi. Suicídio, modo de emprego. Você acha que é uma boa doação? É um livro que é best-seller por muito tempo internacional. O que você acha? Isso é doação? Tá, mas sem sair nos extremos. Vamos pensar no livro médico. Não é extremo. O Paulo Coelho, os negócios que ele está estudando, você acha que aquilo sempre, o tempo todo, ele está instruindo os outros? O primeiro livro dele chamava Arquivo do Inferno, que ele nem fala nisso. Nós temos ele lá embaixo. Mas existe um percentual de assistência ali? Outra, percentual de assistência a gente tem desde a antiguidade. Por isso que a gente está aqui que não virou. Por isso você não virou serenão. Tem que sair desse percentual. Você foi estudar direito para
fazer abordar direito dessa assistência. Você lembra que eu falava isso ali em cima, a gente discutindo o seu negócio, quando você está defendendo suas teses? O negócio é esse. Você tem toda a razão, mas veja, isso não enche buraco de dentro. Não é por aí. Isso aí não é assistência. Não, é só a questão de você priorizar a publicação do livro. Mas todos nós já fizemos assistência no passado. Você já pensou quanta assistência você já fez como pai em outras vidas? Sabe lá, você já não pariu alguns de nós aqui? Nessa não, calma. Nessa vida não foi, mas outra. Não é possível, tá certo? Agora, gente, eu quero dizer para vocês mais uma aqui. Para esclarecer minha pergunta, eu sou filha que sustenta anos, pai, mãe e irmão, sendo que o patriarca ficou impossibilitado de trabalhar. Então, acabou, eles são dependentes, você tem que continuar. Isso aí não há dúvida. Porque os mais velhos, a gente, pai e mãe, a gente deve tudo, o tempo todo. A gente tem que fazer tudo que pode. Isso não há dúvida. Agora, o problema é ver o resto, cuidado com o resto. Ver bem como é que é isso. Agora, gente, eu queria perguntar se alguém fez alguma revisão desse texto. Além aí do conscienciológico, tem alguma coisa? Liga aí. Está tudo bem? Agora, eu quero dizer para vocês que hoje nós temos 16 verbetes para resolver. Olha, depois de amanhã, domingo, o verbete é mega contradição. Tá certo? Pessoal, antes da votação, nós queríamos pedir para quem vota online para votar entre 13 horas e 13h30, que é o horário que nós precisamos para poder fazer o levantamento e colocar os votos de vocês, teletertulianos, aqui conosco. Depois da votação, temos o recado da Rosemary Salles e do Antônio. Todos com papel. Verbetes novos. Antiviolência, Dia da Cobaia, Escala da Consciência Contínua, Falaciologia, Interesse Transempresarial, Maxi Conquista Atual, Mega Omissão, Meio Certo, Mini Morexis, Oportunidade de ajudar, pendência, primeira preocupação, reaproximação interconsciencial, recepção pós-dessomática, refinamento formal e vínculo consciencial. Pessoal, nós teremos hoje, se não chover, uma atividade de imersão no cosmos, que é para os alunos do Formação de Autores, mas é aberto, tá? De forma gratuita para quem quiser participar. 19 horas, aqui mesmo no CAEC. Estão todos convidados. Pessoal, quero lembrar, o primeiro encontro de qualificação da pesquisa conscienciológica está ocorrendo de 25 a 27 de julho. Até agora, o final do mês, dia 30, o preço para inscrição é R$50, pode ser feito aqui na recepção. Durante o mês de julho vai ser R$60 e no dia do evento, R$70. Foi distribuído aí no domingo as pesquisas para embasar as discussões desse evento. Então, eu queria lembrar a todos a importância de entregar a pesquisa. Quem não fez ainda, quem não recebeu, a gente tem aqui disponível o documento para ajudar aí a embasar as discussões de sexta a domingo, 25 a 27 de julho. Mais informações, pode fazer pergunta aí que a gente está à disposição. Obrigado. O último recado aqui, avisando a todos que no dia 4 a 6 de julho a gente vai ter um acoplamentário temático sobre desperdicidade, com os professores Leonardo Firmato e também com Alexander Stein. E nos dias 18 a 20 de julho, outro acoplamentário com a temática autoparapsiquismo lúcido interassistencial. Então, para aqueles que querem desenvolver o seu parapsiquismo de forma lúcido, assistencial, sejam bem-vindos, né? O acoplamentário está aí, essas 2 turmas de julho. Qualquer dúvida é só entrar em contato aqui com a recepção do CAEC. Obrigada.
É ainda, calma, né? É que hoje está muito variado. Ainda não. Transempresarial. Um voto tem. Né? Da empresa, né? Pide para não desligar online. Acho que falar o nome do verbete, tá? Remissiologia tem aqui? Não estou achando isso. Este é Remissiologia não tem. Não tem. Vamos lá, falariologia. Quer dizer que nós vamos ter uma nova C aí. Bom, Cris, parabéns. Escala da consciência contínua. Pessoal, foi escolhido, com 11 votos, foi escolhido o verbete para amanhã, escala da consciência contínua. Obrigada, boa tarde.